Senador, muito obrigado aqui pela presença no Poder Expresso. Eu começo perguntando o seguinte para o senhor. O ex-presidente Jair Bolsonaro, na manifestação de domingo, que de fato conseguiu mostrar uma fotografia ali, Bolsonaro conseguiu efetivamente colocar apoiadores na rua. Um dos pontos do discurso dele ele pede anistia aos condenados pelo 8 de janeiro. Eu queria que o senhor comentasse esse pedido do ex-presidente. Bom, primeiramente, com relação ao próprio ex-presidente, é preciso aguardar o final dos processos, para só aí discutir condenações, eventuais anistias. No tocante àqueles que já estão condenados, seria possível tecnicamente fazer uma discussão, mas politicamente me parece inviável, porque são processos que ainda estão com desdobramentos e com vários outros em andamentos similares. O que me preocupa muito nesses processos é uma potencial ausência de individualização de conduta de cada condenado e o tamanho das penas aplicadas. Todos aqueles que cometeram atos violentos, que praticaram danos, que tentaram contra o Estado Democrático de Direito devem ser punidos. Mas tem que ter uma gradação entre aqueles que efetivamente planejaram e tentaram executar um golpe de Estado e aqueles que serviram de massa de manobra. O que o senhor está dizendo, então, é que, de fato, essa discussão da chamada dosimetria aqui, tentando mais no popular, esse tamanho das penas, ele sim é um debate aberto que precisa ser discutido. Sem dúvida, inclusive dentro do próprio Supremo você tem divergências com relação ao tamanho das penas aplicadas, porque eu tenho uma gradação. Partindo do princípio de que, sim, nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado, é preciso punir duramente aqueles que organizaram, que coordenaram essas ações e que teriam proveito com essas ações, e isso vai ser demonstrado ao longo do tempo, e aqueles que serviram de massa de manobra também, claro, tem que suportar a sua pena, mas dentro de uma proporção mais razoável. A gente tem que olhar que esse é o mesmo Supremo que vem anulando provas, anulando condenações, suspendendo multas de empresas que praticaram corrupção aberta e confessadamente e que, por outro lado, com relação a esses indivíduos que cometeram potencialmente crimes, está sendo muito duro. Então, acho que em algum momento vai ter um ponto de equilíbrio. O presidente Jair Bolsonaro também, na manifestação, ele chega a falar da minuta, né? E abriu-se uma discussão em relação ao que de fato se estava ali. Ele fala diz que não era golpe, não houve tentativa de golpe. Enfim, como é que está a percepção do senhor em relação a essa tentativa? No caso, na avaliação do senhor, Bolsonaro de fato tentou um golpe? Sim, o grupo político em torno de Bolsonaro tentou um golpe de Estado, uma permanência no poder contra a vontade das urnas. Acho que os fatos vêm demonstrando isso com muita clareza. Ele agora reconhece que tinha conhecimento desse planejamento. O que a gente tem que ter é uma noção muito clara de comprovação de cada etapa disso, de garantia de ampla defesa para cada um desses investigados e, ao final desse processo, transparência e justiça nas condenações, caso elas ocorram. O que eu não posso ter é um sentimento de vingança, um sentimento de perseguição. E nós temos problemas nesses inquéritos, nesses processos, porque existiu, infelizmente, uma superconcentração de poderes na mão de um único ministro, que é o ministro Alexandre de Moraes. Isso é extremamente negativo para a justiça e para a democracia. A gente vai ter que lidar com isso, é um fato, mas em algum momento isso vai cobrar um preço alto. Senador, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, definiu resoluções em relação às eleições deste ano, essas eleições municipais, né, que já valem para essa eleição agora de 2024. Eu queria falar sobre uma especificamente, que é essa questão da inteligência artificial. Queria uma avaliação do senhor sobre essa resolução. A resolução vem em consequência da inação do Congresso. O Congresso não teve capacidade de legislar adequadamente sobre a matéria. A matéria é de altíssima complexidade, ela traz riscos imensos à segurança das pessoas e também à lisura das eleições. Então, nesse sentido, está correta a resolução do TSE. O que nós precisamos é dar passos adiante. Garantir que você tenha efetivas e duras sanções para as empresas que permitem a veiculação desse tipo de conteúdo e um dever de cautela das empresas que produzem as ferramentas para permitir a criação de fakes com inteligência artificial. Você imagina um candidato ser submetido à divulgação maciça de um vídeo com conteúdo pornográfico, com conteúdo distorcido, os impactos que isso vai ter no eleitorado e o tempo entre um esclarecimento e o tempo entre se fazer a punição, ele vai ser incompatível com o tempo da urna. Então você vai ter um crime com um resultado, você vai conseguir prejudicar um candidato ou uma candidata. A gente tem que dar passos adiante. Eu estou apresentando
nos próximos dias um projeto nesse sentido, de tentar endurecer mais ainda essas punições e criar mais obrigações para as empresas, para que a gente possa ter um mínimo de segurança. É um mundo novo e a gente está nele compulsoriamente. O senhor pode adiantar alguns pontos já dessa sua ideia em relação a esse projeto? A minha principal preocupação é obrigar as empresas que produzem ferramentas de edição, de alteração de conteúdo por meio de inteligência artificial, de etiquetar esse conteúdo, de permitir que as empresas que recebem, o cidadão que recebe esse conteúdo, possa identificar com facilidade que se trata de conteúdo adulterado. Isso, tecnicamente falando, não tem nenhuma complexidade ou dificuldade. É apenas uma decisão para que as empresas, nos arquivos digitais respectivos, garantam uma assinatura que possa ser reconhecível e que permita uma correção rápida e a não veiculação. Porque se for veiculado o conteúdo falso, o prejuízo vai ser consolidado e ele é muitas vezes irreparável. A gente vem numa sequência de fatos aqui e fora do Brasil. Nós tivemos uma primária dos Estados Unidos profundamente alterada por um áudio fake do atual presidente Biden. Aqui nós já temos ensaios de uso de deepfake para contaminar candidaturas. Se isso acontece num período quente da eleição, não tem solução, o prejuízo vai estar consolidado. Um outro ponto, tem um projeto do senhor que saiu da gaveta, está em tramitação aí, né, efetiva agora, que é esse garantindo segurança para crianças e adolescentes nas redes sociais. Queria que o senhor falasse um pouco desse projeto. Ele segue numa linha muito similar do que eu falei há instantes, no sentido de você ter proteção para criança e adolescente, os produtos desenvolvidos serem adaptados especificamente para esse público, proibindo algumas coisas, como o perfilamento, ou seja, a coleta de dados para uso em publicidade, para venda maciça. Trazer a responsabilidade para as empresas que ganham dinheiro com o conteúdo e com os produtos é fundamental, porque elas são detentoras do conhecimento necessário para evitar o dano. Nós temos vários relatos comprovados de que as empresas muitas vezes têm plena ciência do que está acontecendo, mas permitem a continuidade porque ganham dinheiro com isso. Então, acho que o projeto avança, vem em boa hora. Eu espero ter uma tramitação mais urgente, porque a nossa sociedade vem sendo moldada pelo meio virtual, pelas redes sociais. E se você não tiver uma regulamentação que preserve a liberdade do indivíduo, mas que ao mesmo tempo o proteja, a gente vai ter um futuro sombrio. Senador, agradeço muito aqui a participação no Poder Expresso mais uma vez e até a próxima. Até a próxima, é sempre um prazer. Pessoal, com isso a gente fecha aqui o Poder Expresso de hoje. Agradeço muito aqui a sua participação e a audiência. Muito obrigado.